Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia. Evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 5. Uma boa noite para você que está conosco pelo... Eu ia falar pelo Orkut. Caramba. Pelo YouTube. Meu irmão, hoje eu estou com a minha mente, eu estou variando mesmo. Vocês perceberam que eu estou sem o ministro do louvor hoje? Então o ministro do louvor, ele recebeu uma bênção e ele estava contando para mim, falou assim, ele chegou aí, fala nisso ou não? Não? Ele falou assim, estou tão feliz, vou trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde, só um domingo por mês. Ele começou a trabalhar, o único domingo do mês já foi esse. Mas que bom, também estava esperando nessa porta aberta. Aí a gente é pego desprevenido, né? Desprevenido assim, ele tinha avisado, mas aí você fica meio agitadão, né? Aí fala, não, a Miriam quer contar testemunho, o Gael vai ser apresentado. Então, falar nisso, vocês são bem-vindos, viu, meus queridos? Eu fiz a brincadeira, mas não levem a sério, tá? A brincadeira do futebol, de cuidar do Gael, vocês dois têm que ajudar a cuidar. E o Guilherme aí, depois nós trocamos uma ideia nos bastidores, beleza? Né? Evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 5. Vamos começar do 21, para ficar um pouco mais completo. Verso 21. E uma outra coisa, nós fizemos algumas mudanças aqui. Homem não presta muita atenção, né? Mas foi tirado o equipamento dali, levado lá para dentro. Então nós estamos num misto de trabalhar com coisas novas, aí dá um pouquinho de entrave, né? O pessoal da mídia que está lá agora dentro da salinha, é tudo muito novo. Aí nós tivemos um problema com a rede aqui, com a internet. Voltou, né? Funcionar, né? Mas graças a Deus as coisas estão andando. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor venha, coloque suas mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, e apertando ao seu redor, no meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades e nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que tinha sem melhorar. E na verdade, infelizmente, ela acabou até piorando. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou a barra do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, e por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Seus discípulos disseram: vejam a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem o tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que tinha feito. Jesus disse para ela: filha, a sua fé te curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Algumas histórias na Bíblia, você pode guardar aí a Bíblia, algumas histórias, elas são impressionantes pela forma como elas acontecem e que elas ocorrem. Imagina
eu gosto muito de, não sei se tem a ver com teatro, participei de teatro um pouco, e os teatros que eu fiz de forma amadora, não tenho muito entendimento a respeito de interpretação teatral, mas eu gosto muito de, quando leio alguns textos da Bíblia, de tentar entrar na história, né? Fazer aquela viagem mental, imaginar cenário e tudo mais, e fazer aquela viagem, eu estou dizendo mental, não espiritual, e você sim tentar se encaixar no lugar, no momento, como se estivesse vivenciando. Esse contexto onde essa mulher é curada, antes de acontecer esse milagre, né, dela ter sido curada dessa forma extraordinária, estão acontecendo alguns fatos que são bem interessantes. E diz que Jesus, chegando no local, né, na cidade onde ela morava, diz que logo uma pessoa muito importante já procurou Jesus ali e falou: olha, minha filha está doente e tudo mais, quem sabe se o senhor colocasse as mãos sobre ela, ela pudesse ser curada, né? Se você aqui acompanhou a leitura, o nome do chefe da sinagoga aqui era Jairo, e diz que quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou e ele suplicou muitas vezes, né? Fez como se fosse aquela oração: meu Deus, ou Jesus, me ajude, né? Eu estou com uma situação complicada, difícil, me ajude, minha filha está morrendo, por favor, coloque as suas mãos sobre ela e cure-a, para que ela não morra. Ele desejava que ela continuasse viva. Então Jesus o seguiu, e no mesmo instante, uma multidão já se acumulou em volta dele, e as pessoas começaram a espremer Jesus, muito provavelmente esperando que também eles pudessem receber de sorte ali uma bênção. E eu quero me deter nessa abençoada dessa mulher. Eu não quero me deter na cura. Não é na cura. Como vocês acabaram de ouvir aqui, Deus é capaz de fazer coisas que a gente... Não é na cura. Mas eu quero me deter na frase que Jesus disse para ela: foi a sua fé que te curou. Eu sei que Deus cura, não cura? Mas por que ele disse a sua fé? Fazer essa brincadeira de tentar entrar na história facilita muito o nosso raciocínio. Andar ou tentar se espremer no meio de uma multidão para alcançar alguém ao qual você precisa falar, estando saudável, não deve ser muito difícil, né? Você dá uns peteleco, não dá? Você passa uma rasteira em 2, 3. Você já fez isso, não fez? Você já deu carteirada? Sou o fulano, sou o filho do ciclano. A gente faz às vezes, não faz? Sou conhecido do vereador tal. Não faz, não faz? O chefe da sinagoga, com certeza. Mas ela só era uma mulher e com uma doença que infelizmente culturalmente é impedia de estar no meio das pessoas. Então tenta imaginar que ela tinha diante dos seus olhos a solução do problema, mas ao mesmo tempo 1 milhão de impedimentos. Situações desfavoráveis. Mas aí ela tem um pensamento, ela raciocina: e se eu chegar desapercebida, sem ninguém me ver, e eu nem
vou falar nada com Jesus. Porque eu acredito que se eu só colocar a mão nele, eu vou ser curada. Domingo passado nós falamos um pouco de sair da caixinha, lembra? Lembra disso? Sair do normal? O Jairo queria que Jesus colocasse a mão na cabeça da filha. Certo? E essa mulher doente? E se eu tocar nele? Porque muito provavelmente ele não tocará em mim. Ela deve ter pensado. Ela deve ter pensado: como que eu, doente desse jeito, vou conseguir enfrentar esse monte de pessoas? Quem vai dar espaço para mim? Vocês se lembram do aleijado do tanque de Betesda? Lembra da história? O anjo sempre vinha e agitava a água, né? Assim era a conversa. Eu não sei se tinha anjo. E aí quando Jesus aparece, ele diz assim: ó, é o seguinte, toda vez que o anjo mexe na água, ninguém me coloca na água. A situação dessa mulher era parecida com a do homem do tanque de Betesda. Quem estava disposto a ajudá-la? Ninguém. E ainda mais porque existia um preconceito religioso com relação à doença que ela tinha. Preconceito religioso. Quando a gente entra na história, muita coisa começa a brotar. Talvez ela tenha pensado, Hildo, talvez tenha pensado: é muita gente para eu enfrentar. Esse tal de Jesus não vai colocar a mão em mim. Mas eu sou uma mulher doente. Eu sou uma mulher com uma doença que já se agravou. E muito provavelmente ele vai cuidar da criança antes de cuidar de mim. Ou nem vai cuidar de mim, né? Vai dar mais atenção para quem? A criança tem uma vida toda pela frente. Talvez ela tenha pensado isso também. Para mim, final de carreira. Então as variáveis são muitas. Os pensamentos começam a fluir. E pensamento do ser humano é uma coisa incrível. Mas então, ela tem uma ideia. Ela pensa um pouco diferente disso. De que tudo que poderia ser um obstáculo, ela fala: não, mas eu poderia então... O meu caso é sério. Não existem recursos médicos, e eu não tenho mais recursos financeiros para que a minha vida possa, né, dela encontrar aí um remédio ou algum tratamento. Talvez pensando: vou me conformar, vou aceitar. Mas então ela tem um pensamento: eu vou entre as pessoas e vou aos poucos, e eu não vou chamar a atenção dele. Quando eu tiver oportunidade, eu coloco a minha mão nele. Se você já leu Mateus 6, esse é um capítulo que eu tenho assim um apreço muito grande, porque não havia nesse momento aqui, nessa época, gente que soubesse que Jesus estivesse em algum lugar, que eles não corressem atrás, esperando que Jesus fizesse um milagre, que Jesus levantasse a mão, se empoderasse ou estendesse a mão para fazer um milagre. Mas lá no capítulo 6 acontece também algo extraordinário.
as pessoas ali aglomeradas em volta dele, e ele começa a pregar. E ele começa a pregar coisas que na cabeça das pessoas que esperavam por um milagre dele, aquilo que ele falava não fazia sentido. Porque quem procurava Jesus procurava a solução. E aí ele ensina os discípulos a orarem e eles ficam no vácuo. Nossa, mas é tão simples assim. Senhor, ensina-nos a orar e tal. E ele fala, Pai nosso, está no céu. Parece que eles ficam assim, decepcionados. Aí Jesus começa a pregar um sermão que parecia que não fazia sentido nenhum. Olha os passarinhos voando, como se ele estivesse distraindo a atenção. Olha a grama que nasce, aquela flor ali que é do mato. E o pessoal fica cada vez mais irritado. E vão se irritando, porque parecia que não fazia sentido o que ele estava pregando. Mas é claro que tinha sentido. É que nós temos uma visão, às vezes muito fechada a respeito de como Deus faz, opera e realiza. E aí depois de começar a falar, e os passarinhos, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como uma flor que nasce de manhã, de noite já não existe mais, e tudo mais, e babá. E aquilo tudo parece que é algo que, meu Deus, tem um cara ali com câncer, outro aleijado, cego, esperando uma cura, e Jesus parece que, acho que Jesus ele está cansadão, passado. Não. Essa mulher, dessa passagem que nós lemos aí, ela entendeu algo fantástico. A gente às vezes fica esperando pelo milagre. Você assistiu lá a espera de um milagre, não assistiu? Assistiu? Chorou? O que é a espera de um milagre? Uma pessoa é presa injustamente. E a história é bem interessante. Chefe, meu nome é John Coffey. Coffee como café. Pensaram que o John Coffey estava matando uma criança, quando na verdade ele estava tentando ressuscitá-la. Se você tiver oportunidade, assista. Gente esperando por um milagre. E essa mulher, ela não tinha mais como esperar por um milagre. O tempo de esperar que ela tinha para esperar já tinha se esgotado. Ela não tinha mais tempo para esperar. Mas a cabeça dela deve ter fervido. Eu não tenho mais tempo para esperar por um milagre. Mas muito provavelmente Jesus vai atender a menina primeiro, porque é uma menina. Muito provavelmente Jesus vai atender todo mundo. Mas eu não vou esperar mais. Porque eu não tenho mais como esperar. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou ao encontro dele. Mas para ir ao encontro dele também não vai ser uma tarefa assim muito simples. O final das contas é que foi um sacrifício que valeu a pena. Tem gente aqui esperando por um milagre. Só que você não tem mais tempo para esperar. O tempo que você tinha já se esgotou.
o tempo que havia recursos e condições, você já aplicou e o resultado ainda não veio, ele não chegou. E eu quero te dar um empurrãozinho nessa noite. Se coloque em pé comigo. Preste bastante atenção no que eu vou te perguntar. A Miriam falou de texto. Cadê a Miriam? Agora até perdi a Miriam aqui da multidão. Ah, tá lá. É o Gael isso aí? É. Seu e o João também é vó dessa aí? Vó e vô? Não? Não, estou brincando. Eu estou cheio de graça hoje, né? Não sou o Ave César, mas estou cheio de graça. Tem alguém aqui que está esperando por um milagre que não dá para esperar mais? Você não dá mais para esperar. Só levanta a mão comigo. Levanta a mão mesmo. Levantar é assim. Assim não dá certo. Que aí a gente fica... Levantar as mãos. Levanta a mão aí. Levanta mesmo. Não dá mais para esperar? Não? Quando eu tinha recurso, mas agora eu não tenho recurso, as portas especializadas já se esgotaram todas, e infelizmente eu estou pior do que antes. Estes são os motivos que revelam que não dá para esperar mais. Sim ou não? As portas que eram portas que pudesse trazer uma solução, já foram procuradas. Se esgotaram. Os recursos que eu tinha para empenhar, já empenhei. E eu não tenho mais de onde tirar recursos para que alguma coisa possa ser feita. Só aqueles que levantaram a mão, levantem de novo aí. Então é hora de você tomar uma decisão. Para de esperar. Enfrente esse medo que bloqueou você e está fazendo você ficar sentado esperando. Eu sei que literalmente você está em pé, mas no espírito tem gente que está prostrado. E agora, Senhor, e agora? Mas e se eu tocar nele? Sabe de uma coisa? Aqui não diz que ela acreditava, diz que ela pensou. Se eu apenas colocar a mão nele, eu vou ser curada. Eu acho que vai ser o passo mais difícil de ser dado nessa noite. A gente sempre quer que Jesus venha até o nosso encontro, não é? É ou não é?
Jesus estava indo ao encontro da filha do Jairo, não estava? Jairo falou e ele seguiu o Jairo. Mas no meio da história tinha uma pessoa com uma situação bem diferente. Muito adversa. E que Jesus nem sabia. Ele não sabia. Ele nem precisa saber da minha situação. Você percebe como você começa a tirar da palavra tanta coisa que você não percebe quando você entra dentro da história? Ele não sabia o que ela tinha, sabia? Ele sabia? Não. Ele precisa saber? Para ser curado, para o milagre acontecer? Precisa? Não. Nem sempre. Aí você fica naquela loucura. Eu vou gritar mais alto, vou falar mais alto para ver se ele me ouve. Talvez para você só esteja faltando você fazer o que ela fez. Eu vou lá colocar as mãos na roupa dele. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Jesus não está aqui. Quem falou para você que ele não está aqui? De onde você tirou a ideia de que ele não está aqui? Para quem você estava cantando? Começo do culto, estava cantando para quem? Para quem, Fabiano? Para Jesus? E ele está onde? Aqui ou no céu? Você percebe como você mesmo coloca em dúvida? Ele está aqui ou está no céu? Está aqui? Ah, mas eu acho que Deus está no céu. Se você tivesse lido a carta aos Efésios, Paulo diz assim para os irmãos em Éfeso: eu vou declarar algo aqui, meus queridos irmãos. Quero que vocês saibam que onde estiver um filho de Deus, ali está o céu. E quem vive em Cristo está no mundo espiritual, onde toda sorte de bênçãos espirituais estão manifestas. Porque antes da bênção ser física, antes da Miriam ganhar a padaria, ganhou a padaria? Foi mais ou menos assim, né? Toda bênção antes de se materializar, ela, antes de tudo, ela é espiritual. Ela está no contexto. Ora, eu ainda estou doente, mas se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. A cura era espiritual. Até que quando ela tomou a atitude de sair do lugar e tocar na roupa dele, Jesus não fez nenhum malabarismo, fez? Eis que eu te digo, aleluia. Não. Ele só se impressionou porque ele falou assim: alguém colocou a mão em mim com fé. E claro que tem gente boba. Os discípulos que estavam em volta gritaram e disseram assim: Senhor, mas tem um monte de gente te tocando. Tem gente boba, né? Aí eu penso que Jesus deve ter falado assim: bobos são vocês. Uma pessoa me tocou de um jeito diferente. Porque quando essa pessoa colocou a mão em mim, saiu cura de mim. Eu sei que talvez ele conheça a sua dor, porque você já contou para ele. Mas eu quero deixar bem claro para você que ele não sabia da situação daquela mulher. Isso não foi motivo, nem mais isso foi motivo para ela não ser curada. Você já contou para ele, já disse. Sim, de alguma forma ele sabe,
mas a impressão que você tem é que parece que ele não deu bola ou atenção alguma, não é? O que eu quero que você compreenda é que ele não sabia mesmo, e isso não o impediu, nem ela e muito menos dele, de sair o que ela precisava. Para de esperar. Ele está aqui. Para de esperar. Algumas coisas que nós falamos, eu sei que não faz sentido. Você vai achar que é maluquice mesmo. E eu fico pensando na loucura daquela mulher. Quantos obstáculos ela deve ter colocado. Quanta coisa ela deve ter imaginado, mas aí ela pensou: eu vou lá e vou colocar a mão nele e eu vou ser curada. E foi exatamente o que ela fez. E quando ele disse: alguém colocou a mão em mim, eu sei que alguém foi curado agora. Diz que ela ficou preocupada. Ela falou: e agora? O que eu faço? O que eu faço? Agora eu escondo a bênção, Miriam. Agora eu não conto para ninguém, para o Satanás não vir impedir a minha alegria. Para de ouvir gente que não tem nada de Deus, meu irmão. Eu não estou falando que você deve ficar contando a tua vida toda, não é isso. Mas imagine se a história dessa mulher não tivesse sido contada para nós. Você entendeu por que eu não estou querendo ficar preso na cura? Eu quero fazer você se mover como essa mulher se moveu. Porque talvez seja só isso que esteja faltando, para que alguma coisa de verdade aconteça para você que está esperando. Você está sentado esperando. Você está angustiado esperando. Você sabe, não tem mais porta, não tem mais saída, não tem solução. Você sabe de tudo isso. Mas eu estou esperando. Não há tempo para esperar, porque a sua situação é pior do que já foi um dia. Então faz o seguinte. Você que ergueu a mão, sai do seu lugar, vem aqui. Sai aí, vem para cá. Que vergonha é essa? Vergonha do que vão pensar de mim? A alegria maior vai ser o dia que você contar o milagre, meu irmão. E ele pode estar já acontecendo agora. Você vai falar assim: pastor, não faz sentido. O pastor é o Jesus? Longe de mim, meu irmão. Não sou Jesus, não. Vou até sair dali para você não pensar que eu estou achando que eu sou o Cristo. Mas ele colocou, Gabriel, essa palavra no meu coração, para revelar para alguém aqui nessa noite. Que a gente fica na angústia. Será que Deus realmente sabe da minha dor, do meu sofrimento? Será que Ele sabe o que eu passo? É só para você entender, Ele nem precisa saber. Mas você tem uma dificuldade. Você tem algo aí dentro do coração, que eu fico imaginando aquela mulher. Você ficar sem saída. E falar assim: puxa, não tem direção. E não vou dizer para você fazer isso no espírito, não. Você vai fazer de forma literal. Feche seus olhos. Quando eu disse entra na história, vai imaginando, vai pensando, você dentro daquela história, você está lá, há uma multidão, tem muita gente.
gente gritando: Senhor, Jesus Cristo, olha para mim aqui, olha para a minha dor. Oh Jesus, o meu problema é pior do que aquele. Oh Jesus, e você como aquela mulher olhando de longe, tudo isso, observando de longe, dentro do seu pensamento, imaginando o que poderia acontecer se Jesus estendesse a mão, se Ele lançasse, olhasse na sua direção e lançasse uma palavra. Não, mas nada disso, nada disso, nada disso. Então, você como aquela mulher, você pensou: e se eu tocar nele hoje? 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 É só um movimento. Eu vou precisar sair daqui e ir até ele. Eu vou meio que nas escondidas, para que ninguém saiba. Porque vergonha alheia eu já passei, e tenho passado há muito tempo. Dor e sofrimento são as marcas que eu carrego em meu coração, em minha vida. A minha caminhada ultimamente tem sido de dor e sofrimento. Mas então você saiu lá de onde você estava e veio andando. Eu vou só tocar. Eu não vou dizer uma só palavra, eu vou só tocar. E sabe o que está acontecendo aqui agora? Eu sei que tem cura sendo liberada aqui. Eu sei que tem solução da parte de Deus sendo liberada. Eu sei que tem algo de Deus sendo feito aqui agora, se manifestando aqui agora, da parte do Deus Todo-Poderoso. E você não precisa dizer uma só palavra, você só pensou: se eu tocar, se eu colocar a minha mão, se lá colocar a minha mão, ninguém viu, ninguém percebeu, mas então ele diz assim: queridos, vamos parar tudo, porque alguém colocou a mão em mim, e de mim saiu poder de cura. Poder de cura. Senhor, não, alguém colocou a mão em mim.